Eu vou falar aqui de um assunto que pouca gente sabe, que é a diferença entre o lugar do crime do artigo 6º do Código Penal e o lugar do crime do artigo 70 do Código de Processo Penal, ok? A diferença é simples. No artigo 6º do Código Penal, nós temos o lugar do crime nos chamados crimes à distância. Crimes à distância são aqueles em que a conduta ocorre num país e o resultado noutro país. Isso que é um crime à distância. Conduta num país, resultado noutro país. Então imaginemos que alguém da fronteira atire e mate um paraguaio. Aqui do Brasil atire e mate um paraguaio lá no Paraguai. Ou vice-versa, alguém do Paraguai atire e mata um brasileiro aqui. Ou alguém manda uma bomba daqui para um argentino em Buenos Aires. Ok? Bom, então crimes à distância. Conduta num país e o resultado noutro país. Ok? Muito bem. Nos crimes à distância, adota-se a teoria da ubiquidade. Ubiquidade significa o Brasil é o lugar do crime, quando a conduta ocorrer aqui, ainda que parcialmente, se a conduta ocorrer aqui no Brasil, ainda que parcialmente, o Brasil é o lugar do crime. Igualmente, o Brasil é o lugar do crime se o resultado ocorrer aqui no Brasil. Quer dizer, a conduta no outro país e o resultado aqui. E também o Brasil é o lugar do crime se o resultado deveria ocorrer aqui. Ok? Então alguém da Argentina mandou uma bomba para o Brasil, a bomba passou aqui pelo Brasil, mas não matou ninguém. Explodiu aqui, mas não matou ninguém. O resultado deveria ocorrer aqui. Então, teoria da ubiquidade pura, que foi a teoria adotada para os crimes à distância. Crimes à distância, conduta num país, resultado no outro país. O Brasil será o lugar do crime quando? Quando a conduta, ainda que parcialmente ocorrer aqui. Se a conduta tiver 100 atos de execução, e um ato ocorreu aqui no Brasil, o Brasil já é o lugar do crime. Portanto, basta que um dos atos de execução ocorra aqui no Brasil. Portanto, o Brasil também será o lugar do crime se o resultado ocorrer aqui. Ou então se o resultado deveria ocorrer aqui, por exemplo, numa tentativa. Ok? Entenderam, né? Fácil. Muito bem. Este lugar do crime, do artigo 6º do Código Penal, dos crimes à distância, fixa jurisdição brasileira. Jurisdição é o poder de julgamento. Isso. Fixa a jurisdição significa o Brasil tem jurisdição. O Brasil tem o poder de julgar. O Brasil tem o poder de julgar quando a conduta ocorrer aqui no Brasil, ainda que parcialmente, ou o resultado ocorrer aqui no Brasil, ou o resultado deveria ocorrer aqui no Brasil. O Brasil tem o poder de julgamento. Então, o artigo 6º do Código Penal fixa jurisdição, ok? O poder de julgamento. Bom, vamos agora para o artigo 70 do Código de Processo Penal. O artigo 70 do Código de Processo Penal cuida dos chamados crimes plurilocais. Crimes plurilocais é o seguinte: conduta numa comarca, resultado noutra comarca, mas dentro do mesmo país. Isso que é crimes plurilocais. Conduta numa comarca, resultado noutra comarca, dentro do mesmo país. O artigo 70 do Código de Processo Penal fixa competência, não fixa jurisdição, fixa competência, isto é, qual será o foro competente, qual será a comarca competente. Conduta numa comarca, resultado noutra comarca. Qual é a comarca competente? Eu pergunto, é a comarca da conduta? Eu pergunto, é a comarca do resultado? O que vocês vão responder? A comarca competente é a da conduta ou do resultado? O que vocês vão dizer? É o seguinte: a comarca competente é a comarca da consumação. Consumação. Então precisa verificar. Tem crime que se consuma com a conduta.
crimes de mera conduta, crimes formais. Tem crimes que se consumam com o resultado, crimes materiais. Então, a comarca competente não é necessariamente a da conduta nem a do resultado, é a comarca da consumação. Consumação. O réu é processado na comarca onde o crime se consumou. Então precisa verificar, se for crime formal ou de mera conduta, consuma-se com a conduta. Se for crime de material, consuma-se com o resultado. Compreenderam? Essa é a regra, né? Tem algumas exceções. Por exemplo, o homicídio doloso e o aborto. A jurisprudência entende que a competência não é o local da consumação. A jurisprudência entende que é o local da conduta. Então, baleou uma pessoa em Sorocaba, a pessoa morre no hospital em São Paulo. Vai ser julgado em Sorocaba, no local da conduta. Em homicídio doloso e aborto, a competência não é no local da morte, é no local da conduta, pela força da jurisprudência. E lá que o crime provocou alarme social. E também nos crimes de menor potencial ofensivo, da Lei 9.099, nos crimes de menor potencial ofensivo, a competência é no local da prática do crime, isto é, no local da conduta. Bom, mas via de regra, a competência é no local da consumação. Exceções, homicídio doloso e aborto, que é o local da conduta, e infrações de menor potencial ofensivo, que também é o local da conduta, isto é, o local onde o crime é praticado. Bom, vamos finalizar. A diferença, então, entre o artigo 6º e o artigo 70. O artigo 6º cuida de crime à distância, artigo 6º do Código Penal. Conduta num país, resultado no outro país. O artigo 6º fixa a jurisdição brasileira, o poder de julgamento. O Brasil pode julgar se a conduta ocorrer aqui, ou o resultado ocorrer aqui, ou se o resultado deveria ocorrer aqui. Então, o artigo 6º do Código Penal não fixa competência, fixa jurisdição. Já o artigo 70 do Código de Processo Penal fixa competência. O artigo 70 refere-se aos crimes plurilocais, conduta numa comarca, resultado noutra comarca, dentro do mesmo país. Qual é a comarca competente? É a da consumação. Entenderam? Muito bem. Vamos falar um pouquinho dos cursos aqui do curso FMB. Essa dica que eu dei foi específica aí para o concurso de delegado de polícia. O curso FMB tem vários cursos tradicionais na área de delegado de polícia, ok? E nós temos cursos por DVD para delegado, mas extremamente completos. Extremamente completos. Temos cursos pela internet, temos cursos apostilados para delegado. Temos cursos até com tutor, onde eu sou tutor e mando para o aluno, toda semana eu mando o plano de estudo com o material para o aluno estudar. Passar no concurso de delegado, meus amigos, não é difícil. É fácil passar no concurso de delegado. São poucas as matérias. O aluno tem que ser bom em direito penal e processo penal. Basicamente, tem que ser bom em direito penal e processo penal. Tem que ter um conhecimento razoável aí em constitucional e administrativo. Ok? São as principais matérias aí. Agora é um concurso fácil. Quanto tempo precisa para passar no concurso de delegado? Olha, se estudar no material certo e no método certo, 5 meses. 5 meses. Se você estudar direitinho, material certo, método certo, 5 meses. Ah, mas eu conheço um aí que estudou 10 anos. Estudou errado. Quem demora para passar em concurso, é porque estuda errado ou no material errado. Se estudar no material errado, é a mesma coisa de pegar um avião que perdeu a rota. Não vai chegar nunca. E se estudar pela metodologia errada, vai demorar muito para passar em concurso. Quer dizer, no material errado não passa nunca. Material errado não passa nunca. Estudando pelo método errado pode até passar, mas vai demorar muito. Vai demorar muito. Agora, você quer passar rápido, você quer fazer uma viagem de avião a jato, material certo, método certo. 5 meses. É isso mesmo. 5 meses. Você estudando 5 meses, você tem condições de passar no concurso de delegado de polícia. Ok? Porque o edital não é muito amplo. É diferente de um edital da magistratura, do Ministério Público.
Magistratura e Ministério Público, onde é muito forte direito civil, processo civil. Na magistratura ainda o direito empresarial é bastante exigido. Delegado às matérias exigidas com profundidade é penal, processo penal, claro, legislação penal, constitucional e administrativa. E depois tem as outras matérias, mas são matérias bem curtinhas. Medicina legal, direitos humanos, lei orgânica da polícia. São matérias que se estuda aí. Uma lei orgânica você estuda em 2 dias. Medicina legal você estuda em 30 dias. Uma criminologia você estuda numa semana. São matérias curtinhas. São matérias curtinhas. Então o grande peso do concurso de delegado, você tem que saber penal e processo penal. É isso que você precisa saber. E um pouco de constitucional e administrativo. Nós temos um curso aqui pela internet para delegado de polícia. Olha, não existe nada parecido no mercado. De direito penal geral, tem 80 aulas. Isso mesmo que você ouviu, 80 aulas só de penal geral. Penal especial, mais 80. Processo penal tem quase 60. Então é um curso completo, é um curso extremamente completo. Você passa no concurso assistindo às aulas, anota a aula, ok? E vai estudar pelas anotações, teu caderninho. Vai estudar pelas anotações, você não vai precisar quase que abrir livro. Porque aqui no curso FMB, aqui não tem brincadeira não. Aqui é aula mesmo, é aula para valer. Os professores conhecem a matéria com profundidade. E não existe no mercado material mais completo do que as aulas aqui do curso FMB. Ok? É isso aí, um forte abraço para todos vocês, boa sorte.